Graça e paz, pessoal. No máximo 10 minutinhos, todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto se encontra ainda no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, hoje o versículo 28, que diz: Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe: O Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz. Por todos os milagres que tinham visto, exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Amém. Glória a Deus. Aqui nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, cumprindo a profecia, e o povo cantando os cânticos do Salmo. Ele está cumprindo a profecia em Jeremias e em Isaías aqui. E ele entraria montado num jumentinho, um jumentinho que ainda não havia sido montado por ninguém, e isso representa que ele não veio para a guerra, ele veio para a paz, porque se ele viesse para a guerra, ele entraria montado num cavalo de guerra, e a guerra é na volta dele, mas por enquanto a paz, e Jesus cumpre todas as profecias que haviam para o Messias, e isso me arremete à nossa vida, a minha, a sua, porque o que de fato o Senhor tem para cada um de nós. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que nós acordamos todos os dias, se não para cumprir o propósito do Senhor em nossa vida, o propósito que Ele tem para cada um de nós? Porque vamos pensar bem, se não for para cumprir o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, não adianta estarmos mais aqui, porque nós viemos para trazer os céus na terra, para que seja feita a vontade dele aqui na terra, como já é no céu. E nós já temos a nossa passagem para a eternidade, para viver o céu. Então, mas enquanto nós não vamos para o céu, nós somos encarregados de trazer o céu para a terra, fazer com que aqueles que estão à nossa volta venham conhecer a Jesus, fazê-lo conhecido em todas as nações. Então, eu fico pensando, Jesus veio, cumpriu tudo que ele tinha para cumprir, ele foi intencional em tudo que ele fez, e o quanto nós estamos seguindo a Jesus com esses ensinos, no ensino de cumprir o propósito que o Senhor tem para você, porque se nós já temos a passagem para o céu e não estamos fazendo aquilo que precisa ser feito aqui, que o Senhor nos comissionou, não adianta nada estarmos aqui. Se for só para passar um tempo aqui, vamos direto para o céu. Vamos achar um meio de ir para o céu. Essa seria a lógica. Então, o que nós temos que fazer é olhar dia após dia para o Senhor, buscá-lo no secreto para saber qual é o propósito, o que nós devemos fazer hoje, o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer amanhã, porque tudo quanto fizerdes, faça para o Senhor. Então, se nós estamos inseridos em determinados locais, seja no trabalho, seja na área social, seja lá onde for que você esteja inserido, tem que fazer o propósito do Senhor ser cumprido através da vida. Então, se eu estou onde eu estou, tenho que carregar Jesus por onde eu for. E o visitante de todas as manhãs chegou aqui.
Então, nós temos que cumprir as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor, Ele prometeu isso ou aquilo para mim, para você, para todos nós. Então, nós temos que buscar cumprir a promessa dele, buscar fazer a nossa parte para que seja cumprido aquilo que ele prometeu através de nós, para que seja feita a vontade dele através das nossas vidas. Porque se eles se calarem, as pedras clamarão. Se eu e você não fizermos aquilo que nós temos que fazer, outras pessoas se levantarão, porque aqui ele diz que até as pedras clamarão. Se nós não estivermos clamando a Jesus, as pedras clamarão ao Senhor. Então, não tenho por que passar o tempo aqui nessa terra. Como diz a palavra, nós não somos aqui, nós somos estrangeiros aqui. Mas se nós estamos aqui, nós temos um motivo. Se o Senhor está permitindo nós ficarmos aqui dia após dia, é porque Ele aguarda que nós façamos algo. Ele quer que nós tenhamos responsabilidade sobre algumas coisas. Por isso que nós estamos aqui. Porque se fosse só para atrapalhar ele, ele já recolheria-nos. Porque nós temos a passagem para a vida eterna, nós temos o bilhete para o paraíso, para a vida eterna com ele, uma vez que eu aceitei ele como Senhor e Salvador, declarei a minha fé com a minha boca, e o Espírito Santo me trouxe consciência do juízo, do pecado, da justiça do Senhor e do juízo. Então, agora eu faço parte do reino dos céus, por enquanto, aqui na terra. Então, enquanto nós estamos aqui na terra, enquanto eu estou aqui na terra, eu tenho que fazer a vontade dele. Não interessa os meus desejos, as minhas vontades, aonde eu gostaria de estar, o que eu gostaria de estar fazendo, o que eu gostaria de estar comendo, o que eu gostaria de estar vivendo, aonde eu gostaria de estar vivendo, não passa a ser mais importante para mim, uma vez que eu tenho um Senhor. O que passa a ser importante é a vontade do Senhor para minha vida. Se Ele quer que eu esteja no ponto A, eu tenho que estar no ponto A. Se Ele quer que eu esteja no ponto B, eu tenho que querer estar no ponto B. Não no C, que C era a minha vontade. Senhor, eu gostaria de estar ali. Aí Ele olha para mim e fala, mas eu desejo que você esteja no B. Se você for para o C, eu não vou impedir, mas meu desejo é que você esteja no ponto B. Então, o que eu tenho que entender é fazer a vontade dele, porque ele é o meu Senhor. Porém, entretanto, todavia, nem sempre vai ser próximo da vontade que nós temos. Mas nós temos que ser encontrados servos bom e fiel. Quando chegar o dia, quando ele nos encontrar, ele olhe para nós e fale, servo bom e servo fiel. Então, não é aceitar, é obedecer, por mais que muitas vezes não vai nos agradar. Não vai agradar ao executor, mas vai agradar ao Senhor. Então nós temos que executar para agradar o nosso Senhor. Então, que essa palavra venha entrar em nossos corações, que o Espírito Santo venha testificar e nos trazer a vontade do Senhor para a nossa mente, para o nosso coração, para que nós não sejamos dominados pelas nossas vontades e pela nossa carne, pelo nosso coração. Que Deus te abençoe, te fortaleça, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.